É exatamente o que você leu no título desse vídeo. A China consegue descobrir aí um método inovador para, através da captura do CO2 da atmosfera, produzir gasolina. Assista esse vídeo até o final e você vai entender isso 100%, mas tem que ser até o final, viu? Porque no final eu tenho aí a minha opinião que pode mudar todo o contexto desse vídeo, tá certo? Bem-vindo! Você está no canal Ciências e Negócios. Nesse canal, nós tratamos dos mais diversos assuntos relacionados à economia de mercado, sempre com o olhar científico. Se você gosta desse tipo de assunto, esse é o seu lugar. E no vídeo de hoje nós vamos falar de uma técnica aí, uma nova técnica que foi descoberta. É uma matéria de um jornal que eu vou repercutir ele aqui com vocês e depois eu vou trazer alguns outros pontos complementares. Eu acredito que vai ficar uma análise bem completa, então por isso assista até o final, sobre uma descoberta aí. A China está trabalhando na produção de gasolina diretamente da extração do CO2 da atmosfera, ou seja, extrai esse CO2, dali sai gasolina. Então esse é o assunto que a gente vai tratar do vídeo. Porém, antes eu tenho aí um pedido muito especial para você, que é o seguinte: eu peço assim, se inscreva nesse canal. Por quê? Porque o canal Ciências e Negócios é um canal que traz, apesar de ser um canal muito pequeno atualmente, mas a gente tem certeza que a gente vai virar um canal aí grande, um canal relevante, e eu conto com a sua ajuda para conseguir chegar lá. Porque, apesar de ser um canal pequeno, a gente traz matérias, a gente traz notícias, a gente traz muito conteúdo interessante e conteúdo que faz a diferença na sua vida pessoal, na sua vida financeira. Então, eu peço para você, entra para esse time, ajude a gente a crescer, clica aí nesse botão de inscrição que não te custa nada e vai me ajudar muito. A sua inscrição nesse canal é muito mais importante do que você se inscrever naqueles canais que são já muito grandes, porque aqueles canais ganham e perdem milhares de pessoas por dia. Aqui, quando você clicar na inscrição, eu vou ver o seu nome e vou ter certeza que é mais uma pessoa que veio aqui para esse time, tá certo? Então não se esqueça, se inscreva no canal. No vídeo de hoje eu vou começar com ele, eu vou colocar aí agora na tela para vocês. Eu vou mostrar para vocês a matéria da qual eu extraí o assunto desse vídeo, e a partir dessa matéria eu vou para as outras ramificações aí, trazendo aí mais conteúdo para vocês, explicando isso com mais detalhe. Bom, a matéria que eu peguei foi essa daqui, a matéria da CPG, Clique Petróleo e Gás. É uma matéria que já tem algum tempo, deixa eu ver aqui, é do dia 22/3, então é uma matéria bastante nova, viu? E que diz o seguinte: China consegue produzir primeira gasolina a partir da captura de CO2 do mundo e já atingiu a marca de 1.000 toneladas por ano do combustível. Então começa aqui, ó. A China está fabricando a primeira gasolina fruto da conversão do CO2 e sua unidade já produziu 1.000 toneladas por ano. O combustível é totalmente neutro em carbono, pois é produzido pelo dióxido de carbono retirado do ar. Bom, aqui eu só vou fazer já um primeiro parêntese, tá? Quando a gente diz neutro em carbono é porque é o seguinte: toda vez que você desenvolve uma técnica que consegue retirar carbono do ar, apesar do produto final dele emitir carbono, que vamos supor, se você retira CO2 do ar, transforma em gasolina, e essa gasolina vai queimar e vai gerar CO2 de novo. Beleza, mas como você retirou do ar, então o que foi retirado subtrai do que foi para o ar, então é carbono neutro, você não tem um avanço de carbono. Por quê? Porque o carbono é aquele gás do efeito estufa. Então, quer dizer, existem aí muitos países e muitas empresas, e existe muito desenvolvimento científico buscando aí a redução da quantidade de carbono no ar, por isso que ele coloca aqui como carbono neutro. Então, ó, uma equipe do laboratório de Dalian de energia limpa na China propôs há 5 anos, então, isso eu vou mostrar aqui para vocês, que é o canal Ciências e Negócios. Eu vou trazer o artigo científico da onde se baseou isso, tá?
Há 5 anos, uma técnica de hidrogenação de dióxido de carbono que permite produzir uma gasolina de CO2, um gás de efeito estufa. Após a Revolução Industrial, tem cada vez mais se concentrado na atmosfera, conforme menciona o artigo. Então tem esse artigo aqui. Esse gás é um produto da queima de combustível fóssil, como a gasolina, carvão e óleo diesel. Diferente de várias outras tecnologias de conversão de CO2 em combustível líquido, essa se mostrou mais promissora, fazendo com que a Academia Chinesa de Ciências financiasse prontamente a construção de uma unidade piloto para que a tecnologia fosse testada. E aqui, ó, faz o seguinte, lembra dessa foto aqui, que eu também vou mostrar para vocês daqui a pouco e quero chamar a atenção nessa questão dessa matéria, tá bom? Bom, então, uma outra observação que eu tenho aqui na matéria é o seguinte: essa técnica não é nova, conforme eles dizem aqui, essa técnica foi a mais promissora. Por quê? Porque essa técnica, e eu vou mostrar no artigo para vocês darem uma olhada, ela faz com que você consiga diretamente transformar do combustível, do CO2 para o combustível. As outras técnicas envolvem alguns processos a mais, então, na verdade, você tira o CO2. Bom, eu não vou me ater muito aqui na questão química da coisa, viu? Só para você saber e para ficar assim ciente. A gasolina é um hidrocarboneto. O que é um hidrocarboneto? É a mistura de carbono e hidrogênio, é uma ligação química que tem os dois, carbono e hidrogênio. E aí, para você transformar o CO2, carbono, porque tem carbono, você tira o O, aí a questão do oxigênio, mas no C você tem o carbono, então por isso que você faz hidrogenação do carbono, você injeta hidrogênio no carbono, e aí você cria um hidrocarboneto. Só que é um hidrocarboneto específico, a gasolina. Então você tem que enriquecer esse hidrocarboneto para chegar na concentração necessária para se tornar combustível. Aí depois a gente vê isso mais para frente, tá certo? Bom, a planta piloto completou um ano de teste, alcançou aí 1.000 toneladas por ano de combustível produzido através do gás carbônico. De acordo com o coordenador da equipe que desenvolveu a tecnologia, o professor Su Jian, essa inovação marca uma nova fase na tecnologia e uma fase da tecnologia de uso de recursos de gás carbônico no mundo, e disponibiliza uma estratégia para atingir a meta de neutralidade de gases do efeito estufa. Realmente, essa técnica funcionando, isso daí é excelente, assim, não tenho nem o que falar. Bom, aqui tem algumas outras coisas, aqui mostra alguma coisa de produção de CO2 e tal. Aí tem alguns requisitos aqui na matéria, né? Apesar dos benefícios da ativação e conversão seletiva de gás carbônico em combustível, há dois problemas um pouco mais complicados de se enfrentar do que o esperado, como a economia. É o segundo problema, né? A equipe do professor também, aqui eu não vou ler tudo, eu vou deixar essa matéria aqui linkado para vocês lerem tudo. O que eu quero trazer aqui é o seguinte. Bom, primeiro, matéria, muito legal, assunto fantástico, Ciências e Negócios, que é o canal, isso daqui é Ciências aplicada a Negócios, então muito legal. Então a primeira coisa que eu vou clicar aqui para vocês verem é o seguinte, tem aqui a revista onde foi publicado esse artigo, que essa revista aqui chama de Nature Communications, tá? Eu baixei aqui o artigo científico e vou abrir ele já aqui para vocês verem. Eu já, obviamente, que você vai ver aqui que ele está todo rabiscado, porque eu li isso antes, né, para poder entender e para poder passar uma informação mais fidedigna para vocês. Então, primeira coisa que a gente vê aqui, que esse é um artigo de março de 2017, foi publicado em maio de 2017, por essa revista aqui, que é a Nature Communications, igual eu falei, e não é um artigo novo, né? Então é uma técnica já conhecida, assim, bastante conhecida no meio da ciência. Algumas coisas que eu destaquei aqui que eu queria que vocês olhassem, que é o seguinte. E outra coisa, para você que está pensando em pular o vídeo, não pula não, eu não vou ficar aqui me atendo a detalhes químicos, né? Porque basicamente isso é um artigo científico de química.
Então eu não vou ficar me atendo a isso, eu vou tentar fazer um resumo para ficar mais compreensivo isso e tentar buscar o que eu quero no final, responder para você. E aí, será que essa técnica realmente é boa? Será que vai revolucionar e a partir de hoje aí tem grandes expectativas e vai reduzir o carbono da atmosfera e a gente vai ter gasolina mais barata? Então eu respondo isso daqui a pouquinho, tá bom? Bom, então aqui é o seguinte, o que que essa matéria ela diz em começo? Ela faz o seguinte, aqui eles estão dizendo que eles estão reportando um catalisador multifuncional com essa fórmula química gigantesca aqui, que eu vou mostrar aqui embaixo para vocês como que funciona. E ele, qual que é a função desse catalisador? É fazer uma conversão de CO2 para gasolina direta. Aqui também ele diz que esse catalisador teve aí uma remarkable, né, stability, né, que é uma estabilidade muito boa, quer dizer, que foi testado durante mais de 1000 horas e tem funcionado e os testes mostraram que o funcionamento dele é muito bom. Então vamos aqui em algumas observações que eu fiz na matéria que eu queria mostrar aqui para vocês. Primeiro, o que é isso daqui? Só para vocês entenderem é o seguinte, quando eu disse que a gasolina é um hidrocarboneto, a fórmula dela é C8H18. Então aqui o que elas estão fazendo? Eles estão fazendo com que esse carbono gerado, saído daqui, transformado por esses catalisadores, eles fiquem no range da gasolina. E aqui é onde eles conseguiram isso, que fica entre C5 e C11, e aí fica um hidrocarboneto já possível de ser utilizado para queima, né? Então vamos descer mais aqui um pouquinho. Vocês vão ver que esse daqui é um artigo extremamente complexo, por isso que eu não vou me ater a ele, porque não faz muito sentido. Eu gostei muito desta fotozinha aqui, que aqui dá para explicar muito direitinho o que isso quer dizer. Basicamente, o que esse artigo ele fala? Ele fala o seguinte, a conversão de CO2 para o hidrocarboneto do range da gasolina, que é exatamente esse daqui, como é que ela se dá? Ela se dá através de 3 catalisadores. Então são esses 2 catalisadores aqui, com essa fórmula química de ferro e carbono aqui, ferro e carbono aqui. Então uma vez que ele passa por esses catalisadores e eles são hidrogenados, né, são lançados hidrogênio nele, o que acontece? Ele passa por esse último catalisador. Esse daqui é o catalisador que dá aquele toque final e transforma e consegue fazer esse conjunto de catalisadores, eles conseguem transformar essa gasolina, esse CO2, diretamente em gasolina. Então, basicamente, esse é toda a tônica do artigo, ele é em cima desse conjunto de catalisação. Aqui eu destaquei só uma parte em amarelo aqui que eu queria conversar com vocês e é o que vai trazer a resposta, digamos assim, desse vídeo, se isso daqui vai ser, se essa produção de gasolina realmente vai ser possível de ser feita e o que eu acho disso, né? Reduce the cost of hydrogen. Aqui que é o ponto que eu queria colocar, redução do custo do hidrogênio. Então, esse catalisador, um benefício comercial dele é permitir, né, o uso de gás com baixo, né, teor de H2 e baixo teor de CO2. E aí isso faz com que você reduza o custo de hidrogênio. Porque o que acontece? Se isso daqui pode ser uma descoberta científica muito boa. Se não for economicamente viável, não será possível de fazer nada com isso, né? Então isso daí é uma preocupação e é uma preocupação que as pessoas que fizeram esse artigo tiveram também. Mas guarde essa informação porque eu vou mostrar aqui para vocês outra coisa, eu vou retornar aqui para a página que eu quero mostrar para vocês. Lembra que na matéria aqui eu mostrei assim, falei assim, guarde essa foto. Então eu queria mostrar exatamente isso daqui para vocês antes de eu fazer a minha conclusão. Isso daqui é um vídeo da DW, se eu não me engano é Deutsche Welle, que é um jornal alemão.
eu acho que até estatal, se eu não me engano, alemão. E aqui esse vídeo foi produzido por eles, a Deutsche Welle Brasil. E eu quero mostrar aqui para vocês uma parte desse vídeo e vou fazer uma reação a ela. Por que que eu estou mostrando isso? Porque no final eu vou fechar todo esse ciclo, aquela informação científica somada com esse vídeo, somada com a matéria, tá? Deixa eu colocar aqui meu fone. Então eu vou colocar aqui a matéria para poder rodar e já... Sabemos que atualmente liberamos muito dióxido de carbono no ar. Mas não seria incrível se pudéssemos encontrar uma maneira de sugá-lo e enviá-lo de volta às profundezas do subsolo? Os cientistas climáticos dizem agora que sem tecnologias como essa não atingiremos nossas metas climáticas. Acontece que essa ideia é aparentemente inovadora para capturar. Pronto, a primeira coisa que eu queria destacar dessa matéria, e por isso que eu coloquei aqui no início, que na verdade eu vou puxar aqui para o final, que eu vou fazer a ligação aqui, peraí, deixa eu puxar aqui antes, pronto. E aí daqui a pouco eu dou o play e mostro para vocês. A primeira coisa que eu queria destacar nessa matéria é que, apesar de naquela matéria onde falou da descoberta chinesa, dar a impressão de que quando você estava lendo a matéria ali chegava assim, e na China já está se produzindo tanto por ano e tal, tinha uma foto. A foto, na verdade, é de um sistema de capturar CO2 da atmosfera e não transformar CO2 em gasolina. As matérias estão assim, o link dela não está bem feito, porque pegaram, inclusive este vídeo, ele é totalmente dedicado a métodos de retirada de carbono da atmosfera. Em nenhum ponto ele tem, digamos assim, o objetivo da matéria que eu li agora há pouco, que é a questão da produção da gasolina. Na verdade, eu vou até deixar o link desse vídeo lá para vocês assistirem também, assistam ele todo. Vocês vão ver que ali, durante todo o período de tempo, o foco é ambiental e só, tá? Mas eu achei alguns dados importantes que vai servir para nossa análise aqui, e eu coloquei aqui aos 4 minutos para vocês verem aqui. Deixa eu dar o play para vocês verem. Máquinas de captura direta do ar que estão surgindo no mundo todo. A empresa canadense Carbon Engineering. Want to pass your next certification exam the first time? At Exam Labs, we have the latest exam questions. Planeja lançar a maior planta de captura comercial em 2022. Estamos construindo uma planta capaz de remover 1 milhão de toneladas de dióxido de carbono da atmosfera por ano. Anualmente, as empresas de captura direta do ar no mundo inteiro capturam cerca de 9 mil toneladas de CO2 por ano. Portanto, as metas da Carbon Engineering são enormes. É uma solução que funciona com as diferentes tecnologias disponíveis, mas é uma questão de podemos dimensionar o mercado? Então, a primeira coisa, a primeira eu já falei lá, mas a segunda coisa que a gente vê nesse vídeo é o seguinte. Primeiro, mercado, preocupação. Vocês vão ver aqui que numa parte da matéria que ela diz o seguinte: eu preciso de incentivo do governo para continuar fazendo. O objetivo dessas plantas não é, de novo, voltando, não é transformar em gasolina. O objetivo daqui é remover carbono da atmosfera. Aqui eles vão dar algumas soluções que eles acham viáveis, que são, por exemplo, ter incentivo governamental, o governo começar a taxar empresas que produzem muito carbono, porque comprar deles como se fosse assim, crédito de carbono, ou comprar o carbono que eles tiram da atmosfera, para justamente a empresa se tornar carbono neutro, né? Então, mas tudo gira em torno disso. Você vê que a gasolina ainda não é citada como um possível subproduto e que possa pagar, porque aí é que está o ponto, que possa pagar toda essa operação, que é nesse ponto que eu vou chegar daqui a pouquinho. E eu acho que isso me traz de volta ao que é o foco da Carbon Engineering no momento, que é a necessidade de termos incentivos políticos. E essa é a razão pela qual nem todos estão retirando carbono do ar em todo o mundo. As estimativas variam, mas no momento custa mais de $200 para remover 1 tonelada de CO2 através da captura direta do ar. Ou seja, você vê lá, já tem um custo
bem elevado, o custo de $200 a tonelada do CO2 que você tira do ar. Para você, e aí você imagina, isso daí vai, para você transformar em gasolina, isso daí já é um custo de base de gasolina. Então, em 1 tonelada de CO2, quanta gasolina eu consigo produzir? Então, essa é uma questão que você já tem que ficar em mente. Vou colocar aqui mais um pedacinho e daqui a pouco a gente volta para finalizar. Para ampliar o alcance do setor, as empresas dizem que é preciso haver melhores incentivos financeiros. Esses podem vir tanto na forma de créditos, oferecidos pelo governo em troca da remoção da substância nociva do ar, ou quando o CO2 capturado pode ser comercializado a um bom preço. Além disso, pode vir também da taxação de corporações que permitem a liberação de dióxido de carbono no ar. E existe um lugar onde uma combinação dessas medidas funcionou. A Noruega introduziu um imposto sobre poluição há quase 30 anos. O que agora é que eu ia dar um pause aqui, mas esse daqui é legal. Peraí. Incentivou um grande número de empresas a capturar seu carbono, colocando-as em um caminho rápido em direção à neutralidade. O sequestro também tem sido realizado e monitorado na Islândia há mais de 20 anos, permitindo aos especialistas concluir que o processo é seguro para todos os fins práticos. E o espaço... Então, deixa eu só tirar aqui, deixa eu baixar a matéria aqui agora, tirar meu fone. Agora a gente vai fazer aqui uma análise final de todas essas informações que eu passei para vocês e eu vou dar minha opinião nesse assunto. Bom, vamos lá. Vocês viram o seguinte, primeiro, a tecnologia de extração de carbono do ar não é nova. Você viu ali que tem plantas funcionando há mais de 20 anos. Ótimo, isso está morto. Então significa não teremos problemas tecnológicos para poder resolver. Supondo que aquilo ali me pareceu um artigo científico sério, então supondo que esse novo catalisador que apresentou aí estabilidade no funcionamento consiga converter diretamente o CO2 em gasolina, a gente ainda vai ter alguns problemas. Primeiro, qual o custo de tirar o carbono da atmosfera? O custo que a gente tem como referência é $200 a tonelada. Com 1 tonelada, quantos barris de petróleo eu consigo fazer? Resposta necessária para saber se isso é viável ou não. Por quê? Se você fizer pouco barril, significa o seguinte, o custo vai estar muito alto de produção, não vai valer a pena a gasolina como subproduto. Porque, lembrando o seguinte, você vai ter o custo da retirada e você vai ter o custo de todo o processo de transformação. Os catalisadores são equipamentos e você precisa desse equipamento funcionando. Esses equipamentos têm vida útil. E aí, dura quanto? Qual que é o custo desse equipamento? Então são respostas muito importantes. Por quê? Com essas respostas a gente vai saber e vai poder dizer que isso é economicamente viável. Você vê o seguinte, essa matéria foi lançada, o artigo há 5 anos atrás. Se a gente olhar na internet, você vai ver que tem um negocinho pequeno aqui, outro negocinho pequeno ali, mas não se desenvolveu ainda. Então quer dizer, será que realmente a tecnologia está preparada para isso? Uma outra coisa que eu achei, a matéria em si, ela não foi tão profunda, né? Foi superficial, mas por quê? Porque também tem poucas informações disponíveis, então a matéria fez um bom trabalho, mas com as informações que ela tinha, né? Então eu acho o seguinte, que tecnologicamente é um excelente caminho, quer dizer, é mais uma forma de você despoluir o planeta e uma forma de você, a partir da despoluição, conseguir produzir coisas também. Porque carbono na atmosfera, CO2 na atmosfera, sempre vai ter, porque isso é o combustível dos carros, mesmo que eles se tornem tudo elétrico, você tem fábricas emitindo CO2, você tem queimadas, então será uma coisa muito legal. Porém, uma pergunta que também não quer calar. Qual a concentração mínima de CO2 na atmosfera ela é necessária para que haja uma produção de gasolina autossuficiente, no sentido econômico da coisa? Eu consiga, porque você imagina só,
ter aqueles equipamentos que vocês viram no vídeo sugando aquele monte de ar. Aquilo ali tem um custo por minuto de sucção. Se você tiver numa atmosfera em que a concentração de CO2 é muito baixa, a concentração do subproduto vai ser muito baixa. Então, qual que é o limite disso? Essa é uma outra questão muito interessante que, obviamente, vai demandar estudos para poder responder isso, mas é o que vai ditar se o sistema é viável ou não. Então, a minha opinião final é um sistema ainda em avanço. Se fosse altamente viável, já estaria muito mais avançado do que está, tá? Então, essa é uma consideração que eu faço, porque fazem 5 anos que isso foi descoberto, tá certo? Então talvez não seja tão viável assim, mas é um caminho legal. Eu acho que é um caminho que é nesse tipo de caminho que os desenvolvimentos científicos devem acontecer, porque é buscar um equilíbrio entre produção, produtividade e uso, um uso mais inteligente dos recursos naturais. Então eu quis trazer esse vídeo, que é essa matéria que eu acho muito legal, eu acho um assunto muito legal, é um assunto complexo, porque vocês olharam aqui só quem olhou por cima os artigos, depois eu coloco o artigo, se você entende de química, leia o artigo, mas é complexo, não é fácil, entendeu? O conteúdo dessa matéria. Eu tentei simplificar o máximo possível para trazer a informação. É válido? Não é válido? Eu sei que a informação não é conclusiva, por quê? Porque os estudos não são conclusivos. Se fossem, eu traria uma conclusão aqui, mas eu não posso concluir da minha cabeça. O que eu acho, eu já falei. Espero que você tenha gostado. Se assistiu até aqui, se inscreva no canal, me ajude, inclusive deixe comentário aí o que você achou. Você acha que é uma tecnologia que tem futuro? Que não tem futuro? Por quê? Eu queria entender a sua opinião. A gente se vê aí num próximo vídeo. Até mais, hein? Tchau, tchau.